Oi, gente, aula de história hoje com vocês, professora Rosirene. Hoje a gente vai fazer o roteiro 1 do terceiro bimestre e nós vamos trabalhar no livro integrado das páginas 4 até a página 11, tá bom? Então, neste capítulo, a gente vai estudar sobre a produção do café no Brasil, nós vamos falar sobre a importância dela para a economia do país e também nós vamos conhecer a mão de obra que trabalhava nesse tipo de produção, tá bom? Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai conhecer as respostas para algumas questões, principalmente as que dizem respeito à origem desses trabalhadores, né, de onde eles vieram, como que eles chegaram ao Brasil, por que eles vieram, certo? E, por fim, de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades. Então, é sobre isso que a gente vai estudar. Então, vamos iniciar os nossos estudos com a seção de Igaí. A seção de Igaí vai ser bem divertido, porque vocês vão precisar colorir essa imagem aí, né? Essa imagem está numerada. Então, vocês vão utilizar 6 cores, né? Conforme a legenda que tem no livro de vocês, na página 4. E após colorir, você vai perceber que a imagem formada é a imagem do café, de um grão de café, na verdade, um ramo de café e grãos. E essa imagem formada, ela está se relacionando com a ilustração da abertura do nosso capítulo, da nossa unidade, certo? E o que acontece? A imagem da nossa unidade, da abertura da nossa unidade, ela representa um cafezal. E ela também apresenta alguns trabalhadores rurais, né, dispersos no cenário, assim, espalhados. A imagem da atividade também representa o café, que é o produto do cafezal. Então, essa é a relação que se estabelece entre essa imagem e a imagem de abertura, certo? Vamos iniciar falando agora sobre o café e a modernização dos meios de transporte. E qual é a relação que há nisso? Atualmente, o café ele é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O café ele é originário lá na Etiópia, tá bom? Lá na Etiópia, na África. Mas no passado também ele era cultivado em vários lugares. Logo, ele foi incorporado a outras culturas. O interesse dos etíopes, de povos vizinhos, por essa planta, ela cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado por essas outras culturas também. E sabe quando que isso aconteceu? Sabe quando que as primeiras sementes do café chegaram no Brasil? Pois é, chegaram no Brasil em 1727 e foi um português chamado Francisco Melo Palheta que trouxe as primeiras mudas lá da Guiana Francesa e plantou aqui. Sabe onde? No primeiro estado que foi plantado? Lá no Pará. Foi plantada no Pará. Em seguida, aos poucos, o cultivo e a produção do café eles começaram a se expandir para outros estados. E sendo assim, foram para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que foram, né, e são os seus principais produtores. Assim como aconteceu com a produção de açúcar, a criação de gado, a mineração, a produção de café, ela foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil, como conhecemos na atualidade. Então, dessa forma, o Brasil conseguiu se desenvolver bastante. Por quê? Porque precisavam de muitas pessoas na mão de obra e isso fazia com que as pessoas necessitassem de moradias e quanto mais moradias, maior os lugares onde eles precisavam viver. Então, se tornavam vilarejos e vilas e foram crescendo e formando as cidades também. O cultivo de cana-de-açúcar, no caso, a produção da cana-de-açúcar, a criação do gado, a mineração, a produção de café, né? Todos eles foram bastante importantes. E o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar, com a descoberta do ouro, o transporte de determinados produtos como couro, leite, queijo, carne, transformaram os espaços rurais do Brasil em locais distantes no litoral por causa da circulação de pessoas e de produtos. E aí foram surgindo as vilas e as cidades, certo? Muitas vilas e cidades elas foram fundadas e se desenvolveram por causa da produção de café. Essa imagem aí, por exemplo, ela mostra a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, uma fazenda em São Paulo com extensão de cultivo de café lá na década de 1940. E é um exemplo disso,
certo? Em suas propriedades rurais, os cafeicultores se dedicavam à produção de café usando como mão de obra trabalhadores que moravam próximo às plantações e formavam comunidades para essas pessoas. Então, o café, que era muito importante, né, causava esse tipo de produção. E dessa forma, eles puderam construir edifícios, moradias, igrejas, além das estradas. Assim, gradativamente, aconteceu o crescimento da produção e essas comunidades foram transformadas em cidades. Então, essa é a explicação do porquê que o café contribuiu para o desenvolvimento e para o crescimento do Brasil, tá bom? Vamos aqui na seção Interpretando observar essa imagem, que é uma obra denominada Cafezal, de Valquíria Elgueta, que diz que demonstra um dia, né, o cotidiano das pessoas que trabalhavam com o plantio de café. E aí a gente vai numerar conforme a descrição das imagens. Então, plantação de café. Onde é que está a plantação de café dentro dessa imagem que a gente consegue observar? Aqui, ó, tá vendo aqui? As pessoas aqui trabalhando na plantação, na colheita. Então, nós vamos colocar aqui o número 1, a plantação, tá bom? Então, tá toda a plantação aqui, onde as pessoas estão trabalhando, ok? Lá, falando sobre as construções, né, diz que as pessoas que trabalhavam próximos aos cafezais, né, as pessoas que trabalhavam, que faziam parte dessa produção, eram trabalhadores que moravam próximo às plantações. Então, aqui próximo, olha, tem as construções. Então, número 2 aqui, ó, as construções. E também diz que a partir desse desenvolvimento e desse trabalho feito com café, é que foram criados caminhos e estradas. Então, a gente vai marcar aqui, ó, caminhos, está vendo aqui um caminho, uma estrada, nós vamos marcar com o número 3, tá bom? O número 4 está mostrando quem são os trabalhadores, a gente vai colocar aqui o número 4 nesse quadradinho aqui, né, que são essas pessoas aqui que estão participando tanto da colheita, quanto da separação dos grãos, quanto do carregamento, enfim, eles todos fazem parte do trabalho feito nos cafezais. E, enfim, o meio de transporte que era utilizado naquela época. Então, aqui embaixo tem o carro de boi. Tá vendo aqui? Número 5, então. Então, essa imagem ela é uma imagem, uma obra bem completa que retrata como que se vivia no cotidiano dos grandes plantios de café na época colonial. Certo? Vamos seguir, então. No passado, o que acontecia? O transporte de produtos como cana-de-açúcar, ouro, normalmente ele ocorria por meio de carroças, que eram conduzidas por gado, que eram conduzidas por cavalos ou também por mulas, certo? Só que o que acontece? Por certo tempo, o café até conseguiu ser transportado dessa forma para as cidades portuárias dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Só que com o crescimento da produção de café e com seu destaque na economia brasileira, o que aconteceu? Houve a necessidade de um novo tipo de transporte passar a ser usado. E aí veio o trem. O trem chegou por quê? Para contribuir nesse processo todo. Porque ele era um transporte que era rápido, ele era eficiente, e só que ele não passava por estradas de terra, como os carros de boi, mas ele passava por ferrovias, que eram montadas com peças de madeira, denominadas dormentes, e barras de ferro formando os trilhos. Então, como ele era um transporte rápido e eficiente, ele carregava uma grande quantidade de mercadoria em seus vagões. E para locomovê-lo, ele precisava usar carvão mineral como combustível. Então, por isso, foi transferido de carroças e carros de boi para um transporte rápido e eficiente, que era o... Bem, na seção Eu Historiador, pede para que nós observemos a imagem, né? Façamos a leitura da imagem, da fotografia, registrada por Marc Ferrez em 1880, e em seguida a gente vai responder as questões propostas sobre isso. Então, essa imagem é a Ferrovia Minas e Rio, também conhecida como Ferrovia do Rio Verde, e ela foi inaugurada em 1884 por Dom Pedro II.
Então, após ler essa imagem, né, observar bem a imagem, fazer a leitura do que está escrito no material, a gente consegue responder as questões com facilidade. Qual é o meio de transporte que foi registrado na imagem? Né? A gente consegue observar que é um trem. B. De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Lembra lá no começo da aula que nós vimos que o café foi plantado primeiramente no Pará e que depois ele expandiu para novos lugares, para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, vamos completar aqui a resposta. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo foi para onde ele expandiu depois do primeiro local que foi plantado, que foi no Pará. Ok? Vamos lá para a questão C, que diz, de acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota no meio de transporte mostrado na imagem? Então, veja bem, aqui, ó, está mostrando na imagem anterior, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem, ó, Minas e Rio. Então, Minas Gerais e Rio de Janeiro, são esses os estados, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Número 2, verifique as informações destacadas a seguir e indique diferenças entre os dois meios de transporte representados. Para isso, pinte os quadros com a cor correspondente ao meio de transporte. Então, nós temos aí a imagem de um trem e nós temos aí a imagem de um carro de boi. Então, uso de animal para locomoção. Qual dos dois meios de transporte precisa de um animal para locomoção? Né? É o trem ou é o carro de boi? Já está falando, né? O carro de boi. Então, vamos pintar aqui de azul. Uso de carvão mineral como combustível. A gente precisa colocar carvão mineral como combustível no boi? Não, né? Então, aqui nós vamos pintar de verde, porque quem usa carvão mineral como combustível é o trem. Menor capacidade de carga. Entre os dois meios de transporte, quem tem a menor capacidade de carga? É o carro de boi, a carroça. Está aqui, ó, menor capacidade de carga. Maior capacidade de carga, já sabemos que é o trem. Locomovia-se em ferrovia. Ferrovia, já está falando, né? Em cima de trilhos feitos de ferro e madeira. Então, esse é o trem. Locomovia-se em estrada de chão ou de pedra. Então, aqui vamos pintar de azul, que é a carroça. Tem a maior velocidade. Então, se tem a maior velocidade, é claro que é o trem. Lembra? Ele era eficiente, né? Bem rápido e eficiente. E menor velocidade, o carro de boi. Ok? Letra A. Qual desses dois transportes era mais eficiente no transporte de café? Aquele que era mais rápido, né? O trem. Então, por que a gente escolheu o trem? Por quê? Porque ele era um meio de transporte muito mais rápido e eficiente. Nós vimos isso no texto quando a gente leu. Ok? 3. Assinale X no nome dos meios de locomoção atuais usados para transportar mercadoria como sacas de café. Bem, carroças puxadas por bois. Será que são utilizadas nos dias atuais? Sim, gente, lá no interior, né, nas cidades dificilmente a gente consegue ver, mas algumas cidades do interior, eles utilizam sim carroças puxadas por bois até mesmo nos dias atuais. E, consequentemente, para transportar café em pequenas quantidades, ok? Trem, a gente vai marcar já, porque a gente sabe que continua sendo um meio de transporte muito rápido e eficiente, então com certeza. Tá bom? Ônibus não, porque serve para o transporte de pessoas e não de carga, certo? E caminhões, que é específico para transporte de cargas. Então, esse também pode transportar mercadorias como sacas de café, sim, certo? Comumente, os trens trafegavam com bastante velocidade pelas ferrovias e, em algumas situações, atravessavam montes e matas nativas até chegarem às estações ferroviárias próximas às cidades para descarregar ou carregar mercadorias como café. E aí, o que acontece? Lá no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, ele acabou se destacando como um local de grande produção cafeeira. Só que, a partir de 1870, as fazendas produtoras de café elas começaram a se concentrar em São Paulo, lá no oeste paulista. Aí, as ferrovias que ligavam essas regiões facilitaram a formação e a transformação de muitas vilas e cidades, né? Favorecendo assim o desenvolvimento do Brasil.
O trem, ele fazia o mesmo trajeto diversas vezes, parava na estação e depois seguia até os portos brasileiros, onde ocorria o carregamento de mercadoria nos navios, inclusive de café, que começou a ser vendido para outros países, certo? Então, o que acontecia? O trem levava todo o café lá para o porto. Quando chegava no porto, ele fazia o carregamento nos navios e como o Brasil, naquela época, né, se tornou o maior produtor de café do mundo, o produto mais exportado, né, ele acabou tendo que transportar todo esse produto para a Europa e para os Estados Unidos, fazendo com que o Brasil se desenvolvesse mais economicamente, né, ganhando mais dinheiro e conseguindo fazer esse transporte através da utilização dos navios. Aqui tem a imagem de um navio que estava ancorado lá no Porto de Santos, esperando o carregamento de sacos de café. Aqui próximo, observem que tem aqui a ferrovia, que era por onde os trens vinham para poder fazer o transporte desse café até os navios, certo? Vamos seguir adiante, então, com a seção Conectando com. Então, a gente vai observar essa imagem e, de acordo com a leitura da imagem, nós vamos responder as questões. Só que a gente vai precisar o quê? Observar informações que vão ser retiradas tanto da legenda da foto quanto das informações que a gente consegue visualizar, dos letreiros, da imagem que aparece, certo? Dos cartazes, enfim, vamos lá. Primeiro, local. Que local que foi retirada essa foto? Tá aqui, marcado, Lisboa. Tá bem na legenda da foto. Foi tirada em Lisboa. Então, vamos preencher aqui com Lisboa. Em que ano essa foto foi tirada? Então, vamos observar aqui, na legenda tem o ano de 1911. Então, vamos colocar aqui 1911. Informações do letreiro e do cartaz. Então, lá aqui em cima está o letreiro. Está escrito A Brasileira. Aqui tem um número, olha, da localização desse estabelecimento, né, dessa casa de café. Tem também a informação aqui do cartaz. Aqui está dizendo, olha, que é uma casa especial de café do Brasil. Aí tem o nome Lisboa, tem o nome Porto e tem o nome Sevilha. E é justamente com essas informações que a gente vai preencher esse terceiro item da letra A. Tá bom? A Brasileira, 122, Casa Especial de Café do Brasil. Brasil com um Z mesmo, tá bom? Porque ele está lá em Portugal, essa casa de café. Lisboa, Porto e Sevilha. São essas as informações que a gente consegue perceber nesse letreiro e nesses cartazes. Nesse cartaz. Então, qual é o produto comercializado por essa casa? De café, né? É um produto, só pode ser o café. Gente, e é importante a gente destacar que a exportação de café, né, ela deu essa visibilidade ao Brasil como produtor do grão. E o nosso país, ele se tornou mais famoso por causa da boa qualidade desse produto. Por isso ele foi exportado e tinha uma boa fama em outros países, certo? Pela boa qualidade do produto. Vamos então aqui para a letra B, da página 10, ainda na seção Conectando com. Relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas verdadeiras. Então, o Brasil não vendia café para outros países? Não, claro que vendia. Lá mesmo o texto diz que aumentou tanto a produção que ele precisou exportar para outros países e se tornou o maior produtor. Então, o Brasil não vendia café para os outros países? É mentira, ele vendia sim. Então, nós não vamos marcar essa alternativa. A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países. Sim, a foto revela isso. Foi muito importante que a comercialização de café ocorresse para que o Brasil tivesse mais visibilidade e para que a qualidade dos nossos produtos ficassem conhecidas em outros países também, em outros lugares. O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? Não, né, gente? A Europa ela fica em outro continente. Naquela época não tinha avião. Então, o único meio de transporte que fazia esse encaminhamento desse produto daqui para outros países, né, principalmente para a Europa, era através de navios. Então, esse nós não iremos marcar. As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais? Com certeza, transformaram sim. Por quê? Porque existe todo um preparo para poder iniciar a plantação.
né? Precisa de um preparo. Então, claro que com esse preparo, há primeiro um desmatamento, uma preparação da terra para depois iniciar a plantação. Então, dessa forma, sim, há uma mudança nos espaços rurais, com certeza, tá bom? Trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização do café no Brasil, com certeza também, né? A carroça ela foi importante? Foi no início. Depois que o negócio ampliou, que a expansão começou, então os trens e os navios eles foram muito importantes para que essa comercialização acontecesse, para que cada vez mais a economia fosse favorável para o Brasil em relação à produção e à exportação do café. Tá bom? Vamos seguir para a sessão lápis na mão, então. Lê este trecho da letra da música composta por Jorge Benjor, que diz assim, ó. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do tracinho para o Brasil. Planta maravilhosa e originária da Etiópia. De acordo com o texto dos nossos estudos, responda as questões. A que planta maravilhosa se refere o texto? É uma planta que a gente estudou até esse momento, que nós estamos estudando sobre o café. Então, você vai preencher essa lacuna aí da letra da música com a palavra que dá o nome a essa composição, que é café, tá bom? Letra B, qual é a origem dessa planta? Aqui na própria música já está falando, ó, na Etiópia, né? E nós falamos também lá no início dos nossos estudos que a origem dessa planta é na Etiópia, ela originou-se na Etiópia, tá bom? Como essa planta chegou ao Brasil? Aqui no texto, nesse texto, nessa música e também no texto no livro de vocês, lá no início, também está disponível essa informação que diz que o que aconteceu, que Francisco de Melo Palheta trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil. Aqui no texto diz assim, ó, Palheta trouxe a cultura do café, né? Através dessas primeiras mudas que ele trouxe para o Brasil. Vamos então para a questão número 2. Leia a imagem e a legenda correspondente. De acordo com a leitura, assinale as afirmativas corretas. A França tinha uma produção própria de café e chamava de Café do Brasil. Será que essa informação é certa? Olha só o que diz lá, ó. Diz Café do Brasil, com E. Eles escreviam Brasil com E, tá bom? Com a letra E. Lá tem, aqui, ó, tá vendo? Do Brasil, certo? E aqui tem outras informações, Unination milhões, e aí tem uma linguagem que não é popular pra gente, tá bom? Então, essa primeira nós não iremos marcar. O café produzido no Brasil era exportado para a França? Sim, né? Para uma boa parte dos países na Europa, sim. Ele era transportado para a França. O café produzido no Brasil era de melhor qualidade? Com certeza. Por isso que os países queriam esse café brasileiro, justamente pela qualidade do produto. Então, o que acontece aí? Essa imagem, ela é uma propaganda francesa do café brasileiro, né? Ela foi vinculada em 1936. No cartaz, lê-se a seguinte frase traduzida, né? Para o português, uma nação de 45 milhões de habitantes, onde metade é especializada na produção do melhor café do Brasil. E dessa forma, eles acabaram popularizando o café, né, na Europa e mais propriamente dizendo na França, né, o café brasileiro em si, pela qualidade que ele tinha, certo? Então, vamos fazer só um lembrete aqui, né, que você não esqueça que tem atividade lá no Positivo 1 para você fazer, tá lá na aba avaliação com o nome Roteiro 1, terceiro bimestre. Então, não esquece de fazer a atividade, tá bom? A gente finaliza a nossa aula por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem, obedeçam o papai e a mamãe e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.